Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, quinta-feira, 8 de junho, antevéspera do jogo entre Botafogo e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, às 21 horas, o Glorioso recebe o Leão do Pici em busca de mais uma vitória, para seguir com 100% de aproveitamento com seu mando de campo. 5 partidas, 5 vitórias, 10 gols marcados, 1 gol sofrido, lá na estreia da competição contra o São Paulo. São Paulo, que por sinal nesse fim de semana tem o clássico contra o Palmeiras, vice-líder. O São Paulo deve ter ali 50, 60 mil torcedores empurrando a equipe e em caso de um bom resultado, isso pode favorecer o Botafogo, que claro, precisa fazer a sua parte. Quando você está na liderança, basta você fazer a sua parte que nada se altera. Mas não custa nada a gente dar aquela secadinha nos adversários que tentam se aproximar do Glorioso na ponta da tabela. Além de São Paulo e Palmeiras, a gente vai ter Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, Flamengo e Grêmio, quinto e quarto colocados se enfrentando. Botafogo, no sábado, precisa da vitória. E o jogo promete ser bastante disputado. O Vojvoda comanda a equipe do Fortaleza desde maio de 2021, mais de 2 anos, portanto, no cargo. E esse tempo, esse período, esse trabalho longevo do Vojvoda à frente do Leão do Pici, naturalmente vai favorecendo um maior entendimento do próprio treinador em relação a extrair o melhor dos seus atletas e dos próprios jogadores, que vão tendo uma compreensão cada vez mais profunda dos conceitos e ideias do seu comandante. O Fortaleza é uma equipe que sabe muito bem o que fazer com e sem a bola. Estive estudando a equipe adversária para poder fazer esse vídeo análise aqui para você e me impressionou a maneira como os jogadores do Fortaleza se comportam dentro das partidas. É a melhor defesa do campeonato, com apenas 6 gols sofridos. É o time que menos perdeu depois da equipe do Palmeiras, claro. O Botafogo tem 2 derrotas, o Fortaleza tem 1 só. A diferença é que o Fortaleza acabou empatando 5 jogos. São 3 vitórias, 5 empates, 1 derrota. Já o Botafogo, 7 vitórias, nenhum empate, 2 derrotas. 21 pontos conquistados do nosso lado, 14 pontos conquistados do lado do Leão do Pici. E nesse confronto, Vojvoda, Luiz Castro, já nos demos bem anteriormente. Nunca é demais lembrar que no Brasileiro de 2022 foi uma dupla vitória por 3-1, tanto no Newton Santos quanto lá no Castelão, numa belíssima partida do Botafogo, por sinal, fora de casa. Vou conversar com você aqui sobre os pontos fortes e fracos do nosso adversário. Pode ter certeza que vai ser um confronto bastante disputado, só que antes de mais nada, fica aquele pedido especial para você deixar o seu like. Isso é fundamental, o YouTube funciona dessa maneira. Você deixa o like, mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho e dessa maneira o Fala Fogão pode seguir crescendo. Além disso, se você não for inscrito aqui no canal, fica o pedido por gentileza para se inscrever. Logo aqui abaixo do vídeo você encontra o botão inscrever-se. É de graça e você fortalece demais o nosso trabalho. Quero aproveitar também esse momento para passar um recadinho especial da PagBet, que é parceira aqui do Fala Fogão. Na PagBet você pode fazer a sua fezinha no Glorioso. Você tem suporte se necessário, pode fazer depósito e saque muito rápido via Pix. Esse depósito, inclusive, é a partir de R$1 e você já consegue fazer a sua fezinha no fogão. Botafogo vem nos dando motivos para sorrir. E nesse fim de semana a gente espera que tenhamos mais um. PagBet, acertou, tá pago. O link para fazer o seu cadastro tá aqui na descrição. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Conforme eu disse anteriormente, a equipe do Fortaleza tem a melhor defesa do campeonato. É um time seguro lá atrás, é um time que consegue se defender muito bem. Não é à toa que tem a melhor defesa do Brasileirão. A gente sabe que é difícil manter números defensivos muito consistente no Campeonato Brasileiro. O Botafogo vem conseguindo fazer isso também, sofreu 7 gols apenas, a segunda melhor defesa do campeonato. Então são 2 sistemas defensivos que sabem se comportar e neutralizar os principais pontos fortes dos seus adversários. O Botafogo tem feito isso, o Fortaleza também. Lá na frente, o Botafogo tem o 3º melhor ataque do campeonato, mas tem a ausência do seu grande centroavante, Tiquinho Soares, que provavelmente estará fora desse confronto contra o Leão do Pici por conta de um probleminha que sentiu na coxa direita. É verdade que ainda não temos essa confirmação, mas tudo indica que
que isso pode acontecer, que Tiquinho Soares pode voltar apenas após o período de pausa para a data FIFA. Período esse que para o Botafogo vai ser extremamente importante para a gente poder recuperar todos os nossos atletas, ter todo mundo à disposição, justamente porque depois dessa pausa da data FIFA, o Botafogo tem 2 confrontos difíceis fora de casa. O Cuiabá, querendo ou não, é uma equipe que pode nos dar trabalho sim. O Botafogo vai ter que jogar com muita seriedade para conseguir essa vitória lá na Arena Pantanal. E depois o maior desafio, que é o Palmeiras no Allianz Parque. Vencer o Fortaleza, recuperar os atletas e depois vencer o Cuiabá é de suma importância. E a gente espera, claro, que o Botafogo possa fazer um grande jogo nesse fim de semana. Para conseguir vencer a equipe do Fortaleza, naturalmente a gente tem que saber neutralizar os seus pontos fortes, que não são poucos. Normalmente, quando a gente pensa na equipe do Fortaleza, qual é o primeiro pensamento, a primeira ideia que nos vem à mente? O Fortaleza é uma equipe reativa, é uma equipe da transição. Também é, mas não somente. Estudando a equipe do Leão do Pici, pude observar uma evolução no jeito de jogar, na maneira de jogar do Fortaleza, que consegue construir de diferentes maneiras. E é por isso, inclusive, que eu vou dividir esse vídeo aqui na fase ofensiva, na fase defensiva, na transição ofensiva, na transição defensiva e nas bolas paradas. Na bola parada, começando por aqui, vamos falar de escanteio e falta lateral. Como que o Fortaleza costuma agredir os seus adversários nessas circunstâncias? Quando tem um escanteio, pega ali a marca do pênalti, Fogão, e visualiza o seguinte. Via de regra, os escanteios cobrados pela equipe do Fortaleza são na região da primeira trave. Então você pega aqui da marca do pênalti, traça uma linha e faz assim, ó. Essa região da primeira trave aqui é uma região onde os escanteios são cobrados. E esse escanteio não necessariamente, como foi o caso do Atlético Mineiro, vai ser cobrado exatamente na primeira trave. Pode ser buscando a marca do pênalti, pode ser buscando alguém que já está fora da área, mas que vai fazer a infiltração, pode ser na quina da pequena área, mas é ali que esse escanteio costuma ser cobrado. A região da primeira trave, da marca do pênalti para lá. Quando é uma falta lateral, contudo, já muda. O Fortaleza costuma fazer esse cruzamento buscando a segunda trave. Então existe essa diferença. Fui analisando uma série de partidas do Leão do Pici e pude observar esses padrões. No escanteio, região da primeira trave. Nas faltas laterais, cobrança na segunda trave. Então a defesa do Botafogo tem que estar muito atenta. O time do Fortaleza não é tão alto assim. O Tite é o jogador mais alto, com 1,88. Depois dele você vai ter o Pochettino com 1,80 e você tem também o Thiago Galhardo com 1,83. Mas de resto, é uma equipe com uma estatura abaixo de 1,79. Diferente do que acontece com o time do Botafogo. Inclusive, por isso, o Botafogo pode se aproveitar das bolas paradas lá na frente. Como nós temos um time que tem uma estatura mais elevada, podemos nos sobressair nos cruzamentos, nas bolas aéreas. Cruzamento que é uma grande dor de cabeça para a defesa do Fortaleza. Não só os cruzamentos pelo alto, mas cruzamentos por baixo também. E já vou falar sobre isso. Só em termos comparativos, enquanto o Fortaleza tem o Tite, o Thiago Galhardo e o Pochettino, com essa estatura acima de 1,80, o Botafogo vai ter o Júnior Santos com 1,88, o Eduardo com 1,84, o Marlon Freitas com 1,85, o Luiz Henrique com 1,81, o Vitor Cuesta com 1,87, o Adrielson com 1,82. É uma equipe, portanto, que fisicamente pode se impor perante o seu adversário. E nessas bolas paradas de escanteio, faltas laterais, que o Botafogo é muito perigoso, ali a gente pode encontrar sim um caminho para chegar ao gol, abrindo o placar, né, e construindo a nossa vitória. Falando agora sobre transição ofensiva e transição defensiva, a equipe do Fortaleza é uma equipe que consegue fazer a transição muito bem, tá? É uma equipe que realmente faz uma transição ofensiva muito acelerada. Contra o Fluminense, que entrou como equipe alternativa lá no Castelão, o Fortaleza deu uma aula de contra-ataque. Foram várias as vezes que a transição ofensiva foi perfeitamente conduzida.
é uma equipe que se projeta nessa transição. E você pode se projetar com o jogador partindo e fazendo uma jogada individual, como foi o caso do Moisés naquela ocasião. Moisés que não joga contra o Botafogo, ainda está se recuperando de lesão. Você tem então os jogadores que podem se movimentar e receber essa bola para sair na cara do goleiro. Transição ofensiva, tá? Contra-ataque no Fortaleza, os ataques rápidos, que o Botafogo também gosta de fazer, é uma arma muito importante. Só que não é a única. A equipe do Fortaleza, por diversas vezes, os adversários costumam olhar para o Leão do Pici imaginando que só o contra-ataque é uma arma importante. Só que não é mais assim, já foi tempo. O Fortaleza tem sim uma transição muito forte, mas também tem outras armas que já vou falar para você. Porque antes eu preciso falar sobre a transição defensiva. Se o Fortaleza consegue recuperar a posse da bola e muito rapidamente chegar ao campo de ataque, e é um ponto que o Botafogo vai ter que prestar bastante atenção, na hora da transição defensiva, o Fortaleza acaba cometendo alguns equívocos. E o Botafogo gosta de fazer esse ataque rápido. Portanto, recuperar essa bola da equipe do Fortaleza quando eles estiverem nos agredindo e sair em velocidade vai ser uma arma fundamental. Fortaleza já sofreu alguns gols dessa maneira. Contra o América Mineiro, por exemplo, em Belo Horizonte, foi assim. O Caleb, quando pressionado, perde a posse de bola em algumas ocasiões. E contra o América Mineiro, um gol do América saiu justamente assim. O Caleb é pressionado, perde a bola, o América rapidamente faz a transição, pega a defesa do Fortaleza meio que desmontada e consegue fazer o gol. Também vale destacar que o Fortaleza, quando decide colocar a sua defesa num bloco médio, as costas da zaga costumam ficar desprotegidas. E dessa maneira, alguns gols foram sofridos pela equipe do Leão do Pici. Aquele passe que rasga a defesa, encontrando o centroavante entrando nas costas da zaga. Podemos explorar também esses espaços. Não imagino a equipe do Fortaleza no Rio de Janeiro jogando única e exclusivamente com a bunda grudada na grande área. De verdade não imagino, porque não é isso que o Vojvoda tem feito com o seu time. O Fortaleza joga, o Fortaleza tenta jogar. E não à toa, vem dando trabalho para as equipes adversárias, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa Sul-Americana. Vai muito bem nas duas competições até aqui. Indo agora para a fase ofensiva e fase defensiva, o Fortaleza, quando tem a posse da bola, costuma fazer o seguinte. Lá atrás, quando a bola está sendo trabalhada na saída de bola, pelos zagueiros, pelo Caio Alexandre, que é um cara que ajuda nessa saída, os passes costumam ser um pouco mais cadenciados. Mas quando a equipe do Fortaleza entra no terço final do adversário, os toques são muito rápidos. De verdade, são muito rápidos. Vira e mexe, um toque só na bola. Uma jogada que começa na direita, transita por dentro, vai para a esquerda, volta, daqui a pouco encontra alguém fazendo a infiltração. Então é uma equipe que também sabe trabalhar essa bola. O Botafogo vai ter que saber bloquear as linhas de passe. Não dá para ficar dando espaço para a equipe do Fortaleza, que se projeta em direção à grande área do adversário. Não é incomum a equipe do Fortaleza chegar com essa bola na linha de fundo e cruzar, por exemplo, para quem está chegando de trás. É uma jogada muito perigosa. Já fizeram vários gols dessa maneira. Faz a ultrapassagem do lateral, ou então o ponta faz a ultrapassagem, vai na linha de fundo, traz essa bola, cruza para trás, alguém está chegando livre para finalizar. Inclusive, é uma equipe que não tem medo de arriscar de fora da área. O Botafogo teve problema com isso contra o Atlético Paranaense, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Essa fase ofensiva do Fortaleza mostra uma equipe que vai alcançando um grau de maturidade e que vai sabendo trabalhar cada momento da partida da maneira como ela pede. Se precisar da transição, a gente faz. Se precisar trabalhar essa bola e circular de um lado para o outro, a gente também vai fazer. É a mesma coisa do Botafogo. O Botafogo está alcançando esse grau de maturidade, não é verdade? O Botafogo não fica mais só jogando sem a bola. A gente agora tem visto o Botafogo buscar trabalhar essa bola. Quando precisa acelerar, acelera. Quando precisa circular, circula. E é por isso que eu estou entendendo que esse jogo contra o Fortaleza vai ser um jogo bastante disputado. Porque são duas equipes que estão alcançando esse grau de maturidade. De conseguir jogar da maneira como cada instante da partida está pedindo.
O Fortaleza consegue fazer isso, o Botafogo também consegue fazer isso. O Fortaleza consegue circular essa bola, começando de um lado e terminando do outro, e o Botafogo também consegue fazer isso. É um jogo de duas equipes bem treinadas. O Luiz Castro e o Vojvoda estão realmente conseguindo alcançar um nível de trabalho com os seus jogadores muito interessante. Agora, por parte do Botafogo, na hora que a gente for atacar, não pense você que eles não têm fragilidades. E uma das grandes fragilidades que eu consegui identificar na equipe do Fortaleza foi justamente os cruzamentos na grande área. Seja pelo alto, seja por baixo, seja cruzando para trás para quem tá chegando. Cruzou na grande área do Fortaleza, eles acabam tendo dificuldade. Só para você ter uma ideia, eu analisei 21 gols sofridos pela equipe do Leão do Pici. E desses 21 gols, 12 foram de cruzamentos na área. Isso demonstra uma dificuldade de conseguir anular esse tipo de jogada. E o Botafogo pode encontrar nos cruzamentos uma arma para chegar ao gol. É claro que a gente pode não contar com Tiquinho Soares, que pelo que parece realmente não vai para essa partida. Então o Castro vai ter que definir. O Eduardo de falso 9, o Matheus Nascimento como centroavante, qual vai ser o modelo ofensivo do Botafogo nesse confronto? De uma forma ou de outra, cruzar na grande área, conseguir chegar pelos lados, onde o Fortaleza demonstra mais dificuldade defensiva, pode ser uma porta de entrada para a gente chegar ao gol. Cruzamento realmente tem muita dificuldade. Me fez lembrar, inclusive, mal comparando, logicamente, a dificuldade do time do Botafogo em 2020. Bastava cruzar na grande área do Botafogo, por baixo, pelo alto, meia altura, tanto faz. Saía gol naquele ano, né? Não é a mesma coisa, claro, no Fortaleza, tem a melhor defesa do campeonato, mas nessa temporada, um tipo de jogada que demonstrou mais dificuldade foi justamente os cruzamentos. Tem esse desafio para conseguir neutralizar os seus oponentes. Então pode ser um caminho para a gente poder chegar ao gol. Fogão, vai ser um jogo para lá de disputado. Certamente vai ser um jogo para lá de disputado. A equipe do Fortaleza consegue um bom número de chutes no alvo contra os seus adversários. Criou já bastante situação de gol nesse Campeonato Brasileiro, assim como o próprio Botafogo. Então tem tudo para ser um jogo muito disputado. O Botafogo só tem 2 derrotas, o Fortaleza só tem uma. Fortaleza já empatou 5, o que demonstra que dificulta a vida dos seus adversários. Então a gente tem que estar muito atento, muito concentrado até o último segundo. Temos tudo para alcançar um resultado positivo, mas teremos que jogar futebol. E teremos que conseguir neutralizar as armas do adversário, que, conforme eu disse, não são poucas, porque o time do Fortaleza tem mostrado essa evolução. Quero saber a sua opinião, Fogão. Tá confiante para esse confronto contra o Leão do Pici? Eu estou. O Botafogo no Nilton Santos nos dá motivos para confiar na equipe e acredito que a gente vai buscar mais um resultado positivo. Vai ser fundamental. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião sobre a equipe adversária, sobre esse confronto. E lembre-se sempre, né? Na hora do almoço eu tô aqui de volta pra gente poder trocar uma ideia sobre o Glorioso. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.